Eu quero aqui, Senhor Deus, pedir que o Senhor venha abençoando a nossa mente, o nosso coração, a fim de que nós venhamos a guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, para que venhamos a praticar. Pai, que o Senhor venha dar atenção, abençoando, que venhamos a prestar atenção em tudo e que o nome do Senhor vai ser glorificado acima de tudo. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pode se sentar, meus irmãos. Um aviso antes de nós começarmos a nossa aula é que a lista de presença ela vai passar normalmente, só que vamos começar a implementar aquele link que já foi falado, tá bom? Se alguém tem dúvida, não tem acesso, nós temos aqui o pessoal, tem o Léo, a Agatha, a Leve, o Elias também, para auxiliar nisso daí. Amém? Maravilha. Então, a nossa aula de hoje vai ser a aula 4, né? Falando sobre doar e guardar, uma vida equilibrada. A palavra que a gente vai falar bastante aqui é sobre equilíbrio, realmente, equilíbrio, porque nós vamos aprender algo que o Tim Keller, ele ensina algumas coisas, que assim quantos eu devo dar? Ou quanto eu devo guardar? Aí nós vamos conversar bastante sobre isso. Como que a gente pode viver com generosidade sem parecer imprudente, sabe? Como viver a generosidade, mas com sabedoria. Ou como ser prudente sem parecer ou sem ser egoísta. Tem uma linha tênue, também tem um equilíbrio nisso, não é? Então vamos falar sobre isso. Porque a Bíblia, ela ensina, mas ela não ensina nenhum dos dois extremos. Nem lá e nem cá, mas de uma forma realmente sábia e prudente. Uma vida equilibrada e também uma vida madura. Vamos recapitular lá Lucas 10:35 e ver o que Jesus falou. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as suas despesas. Perceba que o bom samaritano, ele não fez um ato simbólico. Ele realmente assumiu a responsabilidade daquele homem e ele paga duas diárias, né, seria, e também ele deixa um crédito em aberto. E aqui mostra algo profundo para a gente, que é o quê? A misericórdia, ela não é basicamente um impulso emocional. Ela tem um planejamento e ela tem uma constância, também tem um compromisso, né? Que ele fala que vai voltar. E ele não apenas recorre ou socorre o homem, ele estrutura todo o seu cuidado. Para quando a emoção passar, aquele homem continuar sendo cuidado também, né? Porque certamente ele teve as suas emoções ali na hora, mas ele não parou ali. Ele deu aquela estrutura, aquela constância para o cuidado do homem continuar, mesmo quando ele não estivesse. E também em busca da restauração daquele homem, a saúde dele, não só no imediato, mas também no dia seguinte e nos dias que iriam acontecer. Eu lembro que eu passei esse slide aqui, que eu falei um pouquinho sobre as ações do bom samaritano, né? A gente vai perceber que a misericórdia, ela é bonita, mas ela não é confortável. Para ele, não foi nada confortável. Primeiramente, ele teve que abrir mão ali do seu tempo, da sua segurança talvez também, porque os ladrões que estavam ali, eles poderiam continuar ali. Então ele abriu mão também da sua segurança, ele teve um custo financeiro. Então a misericórdia e a generosidade, ela não é muito confortável. Ela dá um custo para a gente. Mas pode perceber que ele ajuda o homem, ele vai lá, ele para, ajuda o homem, mas ele também não abandona a sua jornada. Ele fica lá, ele pernoita ali, ele cuida do homem, só que depois ele continua o caminho dele. Então percebe que ele não se muda para a estalagem. Ele não muda, ele não fica o tempo todo ao lado do homem e abandona a sua vida. Não, ele presta o socorro, cuida dele, até onde que dá, depois ele continua o seu caminho. É esse equilíbrio que a gente vai conversar hoje aqui, da nossa vida, como a gente pode agir com a misericórdia. Então, falando um pouco do custo da misericórdia, né? Então, o bom samaritano, ele não deu apenas o que sobrava. Ele entregou o seu tempo, ele alterou seus planos, arriscou sua segurança
pagou a hospedagem, os cuidados médicos e também ele se comprometeu financeiramente com aquele homem. Então isso mostra para a gente o quê? Que tem realmente um custo. E essa aula conversou um pouco talvez com o meu coração um pouco duro, sabe? Que mostra que a misericórdia ela tem realmente um custo. E o autor fala assim, se não tiver um custo, é só uma simpatia. Eu falei, o que é isso? Tem que ter um custo, é um sacrifício. Ele fala sobre a oferta realmente de sacrifício, que é a gente compartilhar o fardo e etc. E a pergunta para a gente que essa aula nos deixa não é se isso vai me custar, é para o que Deus está me chamando. Isso é um chamado para mim? Esse ato de misericórdia é o que Deus está colocando para eu fazer? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Então, o ministério de misericórdia não é simbólico. Ele interrompe a nossa rotina e pode custar muito caro ao nosso conforto pessoal. E realmente, de você parar toda a sua rotina, mas eu estou indo, tenho um compromisso enorme, e você para o compromisso para atender uma pessoa que está na rua. Foi isso que esse homem fez. Provavelmente, eu não sei qual era o compromisso que ele tinha. Claro, é uma parábola, mas ele não foi no compromisso dele. Ele ficou na hospedagem depois, no outro dia que ele foi. Então, teve um custo. Um custo de energia, de tempo, e assim vai. O Salmo 41:1 mostra pra gente assim, como é feliz ou bem-aventurado aquele que se importa, se interessa, atende, acode, considera, ajuda, dá atenção a quem? Ao pobre, necessitado e fraco, dependendo da versão. Aí tem o resultado disso, que é uma bênção. O Senhor o livrará no dia mau. A gente enxerga então que isso daqui é uma bênção, né? Atender as pessoas necessitadas é uma bênção para a gente. Mas, ao mesmo tempo, isso daqui mostra para a gente algo. Por Deus abençoar, significa que isso está realmente no caráter de Deus. Deus ele abençoa isso porque isso faz sentido com o reino dele. Se não fosse, ele não abençoava, não é? Por que fala lá nas bem-aventuranças lá de Mateus 5? Bem-aventurado os puros de coração, eles verão a Deus. Porque essas bem-aventuranças estão de acordo com a vontade do Senhor, assim como isso daqui. Deus abençoa porque está de acordo ao reino. Então, é uma bênção. Mas ali eu coloquei aquele sinal ali de alerta. Porque, e se eu somente quero buscar o favor de Deus? Peraí, se eu sou feliz quando eu faço o bem e Deus me livra do mal, então vou começar a fazer o bem para eu ser feliz. Aí pode parecer que o fato de eu querer fazer o bem para alguém é unicamente em busca de mim mesmo, de algo próprio, de eu querer fazer o bem porque Deus vai me abençoar. Aí é um perigo muito grande. Então aqui a gente chega e a gente vai se afunilando até chegar na parte do coração, tá? Qual é a real intenção do nosso coração com tudo isso? Então, essas bênçãos que esse salmo mostra está alinhado com o reino do Senhor e alinhado com o coração de Deus também, né? E é uma das coisas que a gente deve buscar em oração, que é o quê? Senhor, que o meu coração venha pulsar pela mesma coisa que o do Senhor. Que o meu coração venha ser um reflexo do seu coração. Que as coisas que tocam o coração do Senhor venham tocar o meu coração também. Então vamos lá. Aí aqui tem um inimigo muito grande, que a gente deve tomar muito cuidado e talvez lutar contra, que é isso daqui. Eu fui no Google e escrevi indiferença. Essa foi uma das imagens que mostrou. Um perigo muito grande do nosso coração é a indiferença. Não que não haja, não que a gente não veja e não saiba que tem problemas. Pessoas precisando de ajuda. Pessoas precisando de uma palavra. Necessitado precisando de uma ajuda. Não é isso. Eu sei que tem. Mas o que tem? Não estou nem aí. Isso é um perigo muito grande. É um dos inimigos que a gente tem que lutar. Lá em Amós, fala que
o fato do descaso contra o pobre é comparado à idolatria. Eu não adoro outros deuses, mas eu também não faço nenhuma boa ação. É comparado à idolatria. Então, será que a gente está vivendo dessa maneira? Que a gente venha buscar um coração que venha realmente palpitar de acordo à vontade do Senhor. Aí fiz questão de colocar essas imagens aqui de pobreza com um intuito, tá? Com um intuito. Tem pessoas que estão vivendo realmente numa situação bem terríveis. Só que eu coloquei isso aqui porque é um perigo também eu fazer isso que eu estou fazendo, mas eu estou deixando isso ciente. Eu vim aqui e passar um monte de vídeo, colocar um monte de imagem triste e começar a fazer um trabalho emocional também. Como que pode você comer picanha ou filé mignon e tem pessoas na África passando fome? Como que pode você ter o bem, você ter fartura e tem pessoas naquela situação? Também é um perigo. Porque isso vai gerar culpa no coração. Aí você talvez vai ser motivado não pela generosidade, não por um coração bom, mas sim por um sentimento negativo que é a culpa. Aí me responda, se alguém que está debaixo de culpa é alguém que está livre ou tranquilo, está em paz? Não está em paz. E geralmente, talvez, alguém que está se sentindo culpado ou triste, ela vai causar um ressentimento ou delas se privar. Se alguém chegar em mim e falar assim, como que pode você andar de carro e tem pessoas que estão andando a pé? Gente, eu vou me armar com todas as respostas. Vocês também é assim. Nós somos assim, porque o discurso não é esse. Não é trabalhar com esse emocionalismo ou com esse lado emocional negativo, mas sim ir para outro lado. Então, existe pessoas nessa situação? Existe. Mas eu não quero trabalhar com a culpa, porque a culpa, então, ela não gera a generosidade. Pelo contrário, ela vai gerar ressentimento e outras coisas negativas. Mas também um outro extremo é o quê? A acomodação. Eu também não devo ser acomodado, porque a acomodação também ela não gera o quê? O sacrifício. Que nós precisamos também entender que a minha vida também, por vezes, precisa de um sacrifício em prol de algo maior. Assim como Cristo fez. Então, a gente deve sempre buscar o quê? O equilíbrio em tudo. Beleza. Então, pensamos nisso. Existe, então, a nossa busca pelo equilíbrio, mas tem essa verdade aqui que a Bíblia ensina sobre riqueza, lá em 1 Timóteo, que fala assim, ó, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Aqui ensina pra gente uma forma simples da gente viver, beleza? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É forte isso, falando sobre dinheiro, sobre querer ficar rico e etc. E tem pessoas, erroneamente, que só se baseia nessa teologia ou nesses versículos e não entende realmente tudo que a Bíblia ensina pra gente, né? É aí que nasce os ensinos errados, as coisas erradas, né? Mas só que Paulo, se eu pegar isso aqui, não parece que Paulo está batendo contra a riqueza? Parece, mas não. Porque depois, no próximo versículo, no versículo 17 e no 18, ele dá uma ordem aos ricos. Não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na riqueza. Aí ele fala, antes, né? Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então perceba que ele dá o ensino também para os ricos. E isso daqui mostra para a gente algumas coisas, que é o quê? Paulo ele não bate contra o enriquecer.
ele só ensina a maneira certa de nós usarmos o nosso dinheiro, se nós temos dinheiro. Porque na época tinha muitos ricos que se convertiam. Aí Paulo iria falar para eles venderem tudo e dar, porque isso não é sábio. Mas ele ensina como viver com a riqueza, né? E também existe um chamado da riqueza. Se alguém que tem bastante, que tem posses, é um chamado para fazer o bem. Eu gosto dessa brincadeira que Paulo faz, que é o quê? Se você é rico na sua conta bancária, também seja rico nas suas boas obras. Se você é rico em dinheiro, seja rico em também fazer o bem. Isso é legal, isso é muito bom. Então, no mundo, a riqueza é o quê? Acumular. No reino, a riqueza é uma ferramenta para eu fazer o bem. No reino, as minhas posses é uma ferramenta para eu distribuir, para eu compartilhar e abençoar outras vidas, né? Então, o problema nunca foi o possuir, o ter. O problema é a confiança. Da pessoa confiar demais. Aí é o que Paulo falou, para não colocar esperança na riqueza. Não é não tenha riqueza. Não coloque a esperança nisso. Que você dá um treco, você perde tudo, e aí? Morreu? Porque o seu dinheiro foi embora? Não. Então, é isso que Paulo ensina. Então, a riqueza ela é instável, mas Deus não é instável. E se o dinheiro ele vira um meio de segurança ou de valor acima de Deus, aí sim é um real problema. Então, nós podemos usar a nossa riqueza para abençoar outras pessoas. E mais uma vez a gente chega nesse ponto aqui. Então, beleza, eu vou fazer boas obras. Eu vou pegar o meu dinheiro e sair dando para todo mundo. André, só eu, para todo mundo. Para quem precisar, toma o dinheiro. É isso? Não, não é isso. Vi alguém que está precisando ali e tal, milão, pô. Eu estou precisando, tá bom? Mas também não é o outro extremo, que é o quê? O coração fechado. Totalmente fechado, trancado ali, as 7 chaves, passado com corrente, com uma senha e com feitiço ainda para abrir. Não é isso. É o quê? Realmente o equilíbrio. É o equilíbrio entre o dar e o guardar. Porque aí a gente conversa com o quê aqui? Com a questão da avareza, que a gente tem que tomar muito cuidado com a avareza, que a avareza pode ser um egoísmo, na verdade, uma ganância disfarçada de cuidado. A avareza, que é alguém que se fecha ali, não faz nenhum bem e se apega muito àquelas posses. E a avareza, gente, não é só para rico, não. Eu posso ter um tostãozinho e ser avarento. Não ter o coração fechado, isso vai do coração. A avareza tem a ver com o apego. Aquilo que você está apegado. E o slide aqui. Então, é quando o guardar ele se torna uma idolatria. Então, como eu tinha falado, se o dinheiro ele se tornar um meio que substitui Deus, aí sim é um erro. Mas também o erro da generosidade irresponsável. Dá para entender aquela imagem? Que é uma mulher com um saquinho de moeda, cheio de moeda, só que com a casa toda destruída lá atrás. A casa está desorganizada, está precisando de cuidados, os filhos, a família, e eu, como o generoso, negligencio meu filho, mas eu faço caridade para o mundo. Isso também é errado. Irresponsável também. Isso daqui mostra que eu posso sim, por um desejo bom, estar fazendo algo errado. Né? Então, é dar sem um critério, isso também é um erro. Eu fazer o bem, mas sem um critério, eu negligenciando a minha casa também é um erro muito grande. Então, nós devemos buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio não é frieza. Sabe, não é frieza. Isso é sabedoria. Sabedoria, isso é prudência, é uma maturidade. Então, a pergunta é assim, ó. Se você perder hoje a sua estabilidade financeira, a sua identidade permanece intacta? Você permanece sendo o mesmo? Ou você vai se entregar, ou você vai fazer alguma coisa? Porque
Nós devemos aprender com a Bíblia. E a Bíblia, ela ensina essas 4 coisas ali que está representada com imagens. Ensina a administrar nosso dinheiro, a nossa casa. A Bíblia ensina o trabalho também. A Bíblia ensina a economia e também a generosidade. Se eu olhar somente para um aspecto e só viver aquilo, eu vou estar sendo certo? Me responda. Eu só vou escolher a parte da economia. Só isso. Não. Provérbios fala sobre guardar, então eu vou guardar. Mas só isso. E tem muito disso, né? Eu vi uma vez assim, ó, o maior livro para você se tornar rico é a Bíblia Sagrada. E vai aquela teologia do coach, teologia da prosperidade, aí mostra um monte de versículos assim e tal, só que não vai para o coração, não fala sobre o coração realmente, ou do desapego, do que Paulo falou também, dessa simplicidade e etc. E nesse capítulo que a gente está aqui nessa aula, o autor ele fala de alguns princípios que a gente vai passar aqui. Mas antes, só lembrando, tá? O microfone está aqui, caso alguém queira perguntar. Também tem o link que está no grupo que o Elias mandou, tá bom? Se alguém precisar, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar lá no link. E o primeiro princípio que a gente vai entrar aqui para conversar é o princípio do quê? Do repartindo o fardo. Eu vou pedir para que alguém leia aquela referência ali de Gálatas 6:2, por favor. Ô Alan, você pode ler? Please. Já que você está perto do microfone aqui. Gálatas 6:2. Não, tá ligado, sim. Não tá, não? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Perfeito. Carregar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Mas perceba que ali, aquela imagem ela é perfeita para a gente entender. É ajudar as pessoas a carregar o fardo. O fardo é da pessoa, a gente vai ajudar a pessoa a carregar o fardo. Não é você ver o fardo da pessoa e você tirar dela e colocar nas suas costas e você sair carregando todo o peso. Não. É uma ajuda, né? Então, porque há fardos que são pesados demais para alguém carregar sozinho. Aí você vai, dá o ombro e ajuda as pessoas a caminhar. Até chegar ao ponto que a pessoa consiga suportar aquele peso sozinha ou que não seja mais um peso. Entende? Isso vai para várias áreas. Para a área financeira também. Até para a área do discipulado também tem isso. Porque tem pessoas que têm dúvidas, dificuldades enormes. Aí você chega ali com apoio, com ensino, vai ajudando a pessoa até que ela não precise mais de você. Uma das coisas que eu ouvi sobre liderança foi que o bom líder, ele aprende a ser inútil. Que não depender dele. As pessoas tocarem sozinho. Você não precisa mais de mim. Eu quero que você não precise mais de mim. Quero que você saiba caminhar sozinho com Cristo. Não precisa de ninguém para te guiar. Você caminhando com Ele. Né? Então, é a gente ajudar as pessoas a chegar nesse nível. Então, existe uma responsabilidade pessoal. Então, não significa eu pegar todo o peso e pegar para mim esse peso. Tá? E porque a misericórdia, ela fortalece ela não dá a dependência de nada disso. E aqui tem uma frase do Jonathan Edwards, que fala assim: se ajudarmos o próximo apenas quando não nos custar nada, como estaremos carregando o fardo dele? Tem que custar alguma coisa? Meu Deus do céu. E depois a gente vai conversar sobre ele ainda, tá? Então, o primeiro princípio é o quê? Repartindo o fardo. Ajudar as pessoas a carregar o fardo. Beleza. O segundo, que é muito importante, é o tal do discernindo o chamado. Por que discernindo o chamado? Porque tem alguns critérios que a gente tem que levar.
Nem todos são chamados a viver da mesma forma. Alguns vão conseguir doar mais, outros menos. Uns vão conseguir fazer mais, outros vão fazer menos. É isso. E por que eu estou falando disso? Porque tem o perigo da comparação. Comparação. Por quê? E não está indo mesmo, tá? Aqui já foi. Hello, Jesus. Aquele homem ali, Jonathan Edwards, ele tinha um viver simples. Ele recebia muito, mas vivia com pouco. Não só ele, mas também o John Wesley, a mesma coisa. Recebia bastante, mas vivia com muito pouco. E um deles tem um princípio do quê? Na verdade, tem uma frase de John Wesley que é assim, ó. Quando eu morrer, se vocês acharem 10 libras guardada, saiba que eu fui um ladrão e um salteador. Nossa, é radical. Radical, bem radical. A vida dele era essa. Tipo, se eu recebo 5.000, amém. E eu consigo viver com 1.000, 4.000 não é meu. Nossa, meu Deus. Isso é o que esses homens viviam. Aí eu, bobão aqui, leio e fico emocionado, eu quero viver como eles. E vou lá, começo a aprender, fazer as coisas, aí falta de sabedoria. Por isso que é o tal do discernindo o chamado. Discernir o chamado, que é o quê? A primeira coisa, o desejo. São 3 critérios, tá? Primeiro, o desejo, que vocês têm que ter cuidado. Esse desejo que está no seu coração, foi Deus que colocou? É seu? Ou foi por uma pressão? Por um emocionalismo? Amanhã, esse sentimento vai estar aí ainda? Ou é por causa de uma palestra que você ouviu, de uma pregação que você ouviu e vai fazer as obras? Ou é algo realmente que é constante, que foi Deus que soprou aí? Beleza, tem o desejo. Aí o outro ponto é a capacidade. Quero ajudar todos os necessitados, mas eu consigo ajudar? As minhas contas estão paguinhas, estão muitas coisas em atraso. Eu quero, eu posso, eu consigo. Essa capacidade, eu tenho condições reais para isso? E a outra coisa é o quê? Foi Deus que colocou isso diante de mim? Ou eu estou enxergando essa oportunidade que está aqui? É Deus que colocou diante de mim? Então, esses 3 círculos ali, convergem ali no meio ali, que aquilo ali é o nosso chamado. Não basta eu me comparar ao Jonathan Edwards ou John Wesley, ou muitas pessoas que fazem trabalho que não estão errados, não é isso. É para a gente, precisamos entender, é uma das coisas que o Elias falou bastante, ele fala bastante, para a gente entender o que Deus tem colocado diante de nós, para nós fazermos aqui. Qual é o público? Quais são as pessoas que Deus está contando que eu seja usado para abençoar essas vidas? E talvez não é o que a gente pensa. Precisamos orar, pedir para Deus nos direcionar. Então, tem esse princípio aqui dessa questão aqui do discernindo o chamado. Aí, do que eu falei desses homens, eles falavam bastante sobre o viver simples. Como eu falei, eu só vou ficar com o básico, viver o básico. Só que, na verdade, aqui também tem um perigo. Sabia? Porque eu pregar um viver simples, parece que o viver simples é o fim em si mesmo. E não por alguma coisa. Eu tenho que viver simples. Então, não fique com mais nada. E é perigo porque até conversa com o nosso egoísmo, da superioridade. Nossa. Aí eu estou passando aqui, aí eu vejo um irmão ali ou alguém com um carro top. Aí eu falo assim, olha, essa precisa disso? Eu sou muito melhor porque eu tenho um Fiesta. Ou eu estou a pé, eu não preciso disso, eu não preciso de muito disso. Aí, tá vendo aonde que pode chegar o coração de uma superioridade espiritual, de uma santidade? Eu sou melhor do que ele porque eu sou simples. Nossa, isso é bom mesmo, hein? Isso é bem bom mesmo, é verdade. Então, no lugar de pregar uma vida simples, um viver simples, devemos pregar e viver um viver justo. Com justiça, que é o quê? É quando eu não exploro,
Eu não fecho os olhos para a desigualdade. É não acumular ignorando o sofrimento ao redor. É participar ativamente da restauração do próximo. E também, uma outra frase aqui, que é: a ajuda ao necessitado não é apenas um gesto de misericórdia que decides fazer ou não, mas é também um ato de justiça. E essa é a nossa busca. Essa é a nossa busca pelo ato de justiça. É bom a gente aprender a viver simples, porque o simples mostra o nosso desapego do coração, sabe? Eu não preciso de muito para estar feliz, ou estar bem ou contente, como Paulo falou. Se você tem o que vestir, o que comer, fique feliz. Mas aí não é parar aí. Devemos buscar a justiça. E vocês lembram desse slide aqui? Peraí, aqui é da caridade, então a justiça, Jesus. Mas vocês lembram daquele slide que eu falei quando o reino de Deus entra? Todas aquelas dificuldades que existem no mundo, aí o reino de Deus entra para causar a restauração. É isso daqui, ó. A justiça está ali, ó, na restauração. Existem todos aqueles problemas do mundo ali. As alienações teológicas, psicológicas, física, social. Mas quando o reino entra, é igual restauração. Mas lembra também que nós falamos que não é o filme completo, é só o trailer? Você lembra disso, né? Que é o trailer. Então a gente deve também buscar a questão do quê? De eu pregar a restauração com a minha vida também. A justiça. Ver a injustiça social e eu não ficar quieto ou não ficar indiferente a isso. No mínimo, eu orar. No mínimo, eu ser tocado. Se eu ver alguém na rua, eu ser tocado por aquilo. Aí isso vai do coração também. Aí tem outro princípio também que entra, que é o princípio do quê? Que eu já até citei, que é o princípio do sustentar a família. Vocês lembram qual que era o primeiro princípio? Alguém poderia falar? Qual é? Qual que é? Repartindo o fardo, carregar o fardo. E o segundo? Discernindo o chamado. E o terceiro é esse daqui, sustentar a família. Tem um versículo bem forte que aquilo ali, ó. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé. Aí é duro, né? Posso estar parecendo que tenho uma vida de fé, mas se eu estou negligenciando a minha casa, a minha esposa e meu filho, será que eu tenho fé mesmo? Mesmo que eu seja um pregador? Mesmo que eu seja crente? Mas eu estou abandonando a minha casa? Será que isso é um viver de fé? Perigoso. Bem perigoso. Então, a primeira coisa é cuidar da família. Vocês lembram da formiguinha que fala lá em Provérbios? Que aí eu até coloquei aqui como se ela estivesse falando, que é... Vocês não estão orando por mim? Pelo microfone, pelo controle? Jesus. Eu acho que é eu, viu? Será? É a pilha deles. Sou um inseto, ninguém me manda, mas trabalho, guardo no verão, porque sei que o inverno sempre chega. É isso aqui. Isso aqui, o que é isso? É prudência? Isso é totalmente prudência. Aprender com a formiga sobre a prudência. Então eu devo guardar também, saber guardar. Estamos falando muito, vocês lembram que é sobre o equilíbrio entre o saber, o dar, o doar, mas também o guardar. Eu preciso saber sustentar a minha casa. Então, o objetivo, primeiro, a minha maior fidelidade é eu cuidar da minha família, primeiro. Depois eu vou para fora. Sim. De José agora, né? Legal. E foi sobre isso, provavelmente, né? Por 7 anos, o povo considerou ele avarento. Só foi pro povo para guardar o povo. Perfeito. É isso mesmo.
É essa sabedoria que nós precisamos. Então, cuidar da família acaba que não é uma opção. É uma responsabilidade. É um dever. Não é eu pensar ou cogitar, eu faço isso para minha casa ou para isso. Não, é para sua casa. Se for para escolher um, é a sua casa. Né? Então, a primeira esfera da fidelidade que a gente precisa entender é a da casa. Mas isso também não deve virar desculpa, né, para que eu só acumule e não faça o bem nenhum. Né? É um equilíbrio que não é fácil, né? É verdade, a gente tem que buscar realmente a sabedoria. Não é à toa que Deus falou assim que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Né? Aí a gente entra em um ponto que é o quê? A motivação para tudo isso. Olha só esse versículo. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Está falando de dinheiro aqui? Não, isso é espiritual. Mas é um princípio que a gente deve entender, que é o quê? A minha generosidade, ela é reflexo da minha gratidão ao que Jesus fez por mim. O fato, isso vai para todos os lados. O fato de você abraçar, cuidar de alguém, não deve ser porque você é bonzinho, porque a gente não é. Mas é você em gratidão ao que Deus fez na sua vida. Deus me abraçou. Deus me amparou. Deus me deu as riquezas espirituais que eu estou vivendo hoje. Então eu vou fazer isso com outras pessoas também. É como a gente aprender a ser Cristo na vida de alguém. E por vezes, ser Cristo na vida de alguém, primeiramente, vai ser financeiro ou não. Às vezes é só uma conversa de motivação aí. Cara, vamos trabalhar. Que tem pessoas assim que eu conheço, que estão acomodadas, bem próximos de mim ainda, meio que família, que estão tranquilos, não trabalham e estão na paz de Cristo, meu Deus. E eu vou dar dinheiro para ele? Nem a pau. Uma conversa, sim, porque eu sei que vai continuar na mesma. Eu ensinar, aí sim. Então, a gente ser Cristo é a gente entender a necessidade das pessoas e aplicar o que a pessoa está precisando e sentindo naquele momento. Então, a gente precisa entender a graça. Talvez a gente não entendeu a graça, mas precisamos entender. Porque a graça, quando a gente entender a essência da graça, gera gratidão em nosso coração. Gratidão. Sou grato a Deus por tudo que Ele fez em minha vida, pela nova vida que Ele me deu. E eu quero que outras pessoas experienciem isso. Sabe? Eu fui ajudado pela igreja. Quando eu estava precisando, alguém me ajudou. Eu quero também fazer esse bem. Como fosse o efeito dominó do bem? O efeito borboleta do bem? Tipo isso, sabe? Então, a gente não faz porque a gente quer ser aceito. Nós fazemos porque a gente já foi aceito. Nós não ajudamos porque nós queremos coisas grandes. Não, a gente ajuda porque a gente já tem o maior, que é Jesus. Que é Ele em nossas vidas. A gente é só o reflexo disso. Então, quem entende realmente a graça do Senhor, não se apega a dinheiro, não vive de forma irresponsável, não fecha os olhos aos necessitados, não abandona a sua família e é firme, é generoso. É essa maturidade que a gente deve buscar. Beleza, Kennedy. Gostei disso. Vou começar a doar. Vou abrir o meu coração. Deus tocou no meu coração para começar a fazer o bem. Doar, a dar. Mas é simplesmente dar? Só dar? Não. O autor, ele ensina algo que é perfeito, que é o quê? Prioridades na doação. Vou perguntar de novo. Qual é o primeiro princípio? Repartir o fardo. O segundo? Discernindo o chamado. E o terceiro? Sustentar a família.
Estou vivendo dessa maneira. Está tudo redondinho. Eu entendi o que Deus quer de mim, quero começar a ajudar as pessoas e a doar. O autor coloca alguns princípios, porque a generosidade ela não é aleatória. Ela tem um planejamento, ela tem algo que não é emocional. E essa é a distribuição que ele dá. A igreja local. Por que a igreja local? Porque a igreja ela é uma estrutura perfeita, que já faz, que já ajuda. Já tem uma estrutura de pessoas que vão, que ganham almas. Já tem departamentos que já fazem trabalho social também. Então, a primeira coisa é a igreja local. Aí, o segundo é os necessitados, que é um cuidado direto. E depois o outro é a questão das missões aí que é fora, os trabalhos fora da igreja. Se nós pensarmos assim, que tem uma estrutura, primeiro eu preciso discernir o meu chamado, discernir que eu preciso cuidar da minha família, e a minha doação tem uma estrutura ou tem prioridades. Vocês percebem que tem planejamento nisso? Que não é algo emocional, puramente emocional. Tem algo aí que é realmente espiritual. Não é simplesmente eu pegar e começar a falar coisas bonitas e lindas para tocar o seu coração e você sair fazendo as obras, você doando, distribuindo a sua vida. Mas tem uma estrutura realmente. Será que faz sentido eu me inserir ali fora, no mundo ali, e gastar todo o meu dinheiro com as pessoas que estão ali? É bonito, é certo. Mas eu estou vendo que a minha igreja também está precisando, que o departamento de missões também está precisando, que a assistência social da igreja também está precisando de uma ajuda e eu não dou nem o meu tempo, sabe? E aqui, como eu falei, é bastante sobre dinheiro, mas não só sobre dinheiro. É sobre tempo também, energia, a mente, ideias que eu posso colocar e servir a igreja local. Já pensou você chegar dando uma ideia para o seu líder e essa ideia ajudar muito mais do que já está? Você está servindo. De você pegar um tempo de meia hora, orar especificamente para algo aqui. Orem pelos jovens, tá bom? Ora pela RBD, pelos adolescentes, pela mídias. Sabe? Deus abençoa o Adriel que está tirando foto. Abençoa o Pedro Lima, o Pedro Goulart que está ali passando, que está ali sempre na luta ali. Tem alguém ali? Sabe? Isso é também servir. Isso é também colocar na minha vida também, de tempo também. Claro, nós estamos falando aqui do bom samaritano, que ele deu tempo, dinheiro, mas enfim, teve toda uma estrutura. E se a gente estruturar até os nossos momentos de oração, sabe? Estruturar realmente, reservar. Tal hora eu vou orar por X. Ou por tal pessoa. Ontem o Elias aqui, ele ministrou uma mensagem tremenda aqui no culto de jovens. Realmente falando disso. De nós orarmos especificamente por algumas pessoas. E se preciso, para não esquecer, coloca o alarme. Coloca o alarme ali. É uma estrutura, uma organização. E Deus abençoa isso, sabe? Deus aprova isso. Então, vocês lembram desse slide que eu coloquei? Que a culpa não gera generosidade. E a acomodação também não gera o sacrifício. Então, essas são as duas palavras que a gente deve pensar. Generosidade e sacrifício. Que vai convergir em um coração. É como se o nosso dinheiro não saísse do nosso bolso, mas saísse do meu coração. Sabe? Deu, dar, ofertar. Porque é aí que é uma oferta realmente de sacrifício. Que é aí que eu falo que conversou um pouquinho com o meu pecado, talvez, com o meu coração duro. Do que fala que a oferta, que o ato de misericórdia ele deve custar alguma coisa. Se não custa, será que é um ato de misericórdia mesmo? Não sei, vou pensar sobre isso. Mas é isso que a Bíblia, que essa aula ensina. Então, mas um sacrifício, ele não é imprudente também. Não é por ser algo que é um sacrifício que é imprudente também. Eu pegar e fazer loucuras. Mas um sacrifício é aquilo que talvez eu poderia usar. Talvez estava reservado para pizza de domingo à noite. É um exemplo, para a gente tangibilizar.
Tá tudo pago em casa, tudo perfeito, perfeito. Mas aquele dinheirinho é para pizza de domingo. Ou é para eu comprar um tênis. Aí surge uma situação, aí eu penso, o tênis vai ter que ficar pro mês que vem. E você dá isso. É basicamente, é como se fosse isso. Entende? É esse sacrifício que não é louco. Você não tirou da comida dos seus filhos, mas tirou de algo que talvez você poderia abrir mão. Mas também não está sobrando. Não está sobrando, né? Estava reservado para uma coisa que você está precisando. Entende? É basicamente isso. Então, a pergunta não é assim, quanto eu posso dar sem sentir? A pergunta deve ser assim, o quanto a minha fé determina as minhas decisões financeiras. Quanto a minha fé determina as minhas decisões financeiras. Aí a gente chega realmente nessa imagem aqui, que é do coração. O dinheiro, ele é como se fosse um termômetro da nossa vida com Deus e da onde está realmente o nosso coração. Mas aqui, como a aula é sobre dinheiro, estamos falando sobre isso, o dinheiro é um termômetro muito grande, ele revela o que a gente realmente ama. E é doido porque vocês lembram daquela passagem onde Jesus fala assim, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então, se o meu tesouro está nisso, meu coração também está ali. Isso fala realmente do apego. Então, se o tesouro, ele sempre corre em direção àquilo que eu amo. O dinheiro sempre corre em direção àquilo que eu amo. Por exemplo, se eu sou um cara que eu amo, eu não amo, não que eu gosto, não que é um autocuidado, não, eu amo carros. Amo carros. Falando de amar mesmo, tá? Não tô falando de gostar, tô falando de amar. Que você coloca o coração naquilo. Eu amo o meu carro, meu Fiestinha, eu amo ele. Se eu tiver qualquer dinheirinho ali, é para trocar essa roda aqui. Colocar um negócio ali. Ou se alguém que ama muito status, gosta de se sentir o status, o dinheiro dela vai ir para a questão de aparência. Não é assim? Amo muito a beleza estética. Qualquer dinheirinho que der, vou reservar tal. Se eu amo de verdade viagens, o meu dinheiro vai convergir em compra de passagens ou combustível, porque eu amo isso. Então, envolve o quê? Não envolve só questão de administração, mas aquilo que a gente ama. Aonde está o nosso coração realmente? Eu lembro que eu ouvi uma mensagem, só não vou lembrar de quem, que era assim, eu sei por que você não muda. É porque você não muda aquilo que você ama. Nossa, peraí. Então, preciso amar mais o Senhor para eu mudar. É isso. Amar mais a Deus para eu conseguir mudar. Aí é onde que esse cara fala assim, desse pastor, eu acho que é o Douglas. Ele fala assim, todo mundo sabe, eu vou tocar em alguém aqui agora, hein? Alguém. Todo mundo sabe que coca faz mal. Mas bebe porque é gostoso. Tem gente que não abre mão de coca. Não é? Mas sabe que faz mal. Eu não tô falando mal, eu tô falando que porque a pessoa sabe que faz mal, mas faz. Porque é gostoso, ela ama aquilo. E talvez até por uma questão de branding, de marca, tem até uma questão emocional aí. Na infância, todos os aniversários tinham uma coquinha ali, e assim vai. Não vou entrar nesse assunto. Mas porque aquilo que a gente ama molda a nossa vida. E se a gente amar o dinheiro? Se a gente amar o dinheiro realmente, ou se eu amar até a questão de eu querer fazer o bem, que pode ser uma coisa negativa, porque eu amo a sensação de me sentir superior. Então eu gosto de ver pessoas precisando disso. Eu gosto de ver pessoas na necessidade, eu vou ali e dou uma ajuda. Eu gosto de pessoas chegando, me ajuda, por favor, eu gosto disso. Eu faço bem, mas aqui, é uma coisa boa, não é? Mas a intenção do coração totalmente suja. Como eu já ouvi muito, né? Eu posso estar aqui pregando, falando,
e estar longe de Deus. Não é à toa que Jesus falou que naquele dia muitos dirão, em teu nome eu preguei. Pregou. Eu orei. Eu expulsei demônios. Falei em línguas, fiz um monte de coisa, dei aula na EBD, preguei no culto, liderei os jovens, fiz um monte de coisa. Quem que você é? Aí é duro, hein? Não te conheço. Coração. Tem aquela passagem lá em Isaías, né, que fala assim, é Isaías que fala, esse povo me adora somente com os lábios, mas o coração está longe de mim. É duro. O coração. Então a nossa oração hoje é para pedir para Deus um coração transformado pelo Evangelho. Então aonde está o seu coração, aí também está o seu tesouro e vice-versa. Então não é sobre técnica financeira, é sobre uma transformação de um coração pelo Evangelho. Sem o Evangelho, a gente acaba idolatrando muitas coisas. A riqueza e também o altruísmo. Eu idolatro isso. Eu querer fazer o bem assim, perfeito. Aí, uma perguntinha, mais uma. Se a sua renda dobrasse hoje, seu padrão de vida dobraria ou a sua generosidade aumentaria? Se o seu salário, sua renda dobrasse hoje, o seu padrão de vida também iria aumentar proporcionalmente ou a sua generosidade iria aumentar? Ou os dois? A resposta para isso revela onde está o nosso coração. Sabe? Isso revela onde está o nosso coração. E aqui agora a gente chega nessa parte aqui que é o equilíbrio entre o guardar e o dar. Primeiramente, o guardar. O guardar, ele envolve o quê? Ajuda porque planeja, ele previne coisas ruins futuras, ele sustenta a casa e ele organiza a vida. E aqui tem uma referência para a gente pensar nisso. Aí, enquanto eu estava fazendo a aula, eu vi que dentro do guardar também tem a palavra dar, né? O dar também, ele é algo que envolve adoração. Isso daqui é muito legal da gente falar. Que o ato de eu fazer o bem, ou o ato de eu dar ou doar, também é um ato de culto, de adoração a Deus. Aí, pensando nisso, a palavra culto é a mesma raiz da palavra cultivar. É parecido com o que Adão fazia lá no Éden, lembra? Que ele cultivava o jardim. O ato dele cuidar do jardim, por ser uma ordem de Deus, ele estava cultuando a Deus enquanto ele cuidava do jardim. Quando a gente lê lá, orem por aqueles que vos perseguem, e você pega e ora por aquilo que para aqueles que estão te perseguindo, é um ato de adoração a Deus, que você está obedecendo uma ordem que Ele te deu. Então, o ato de dar, e quando eu falo o ato de dar, de não querer nada em troca, é um ato de adoração ao próprio Deus. E se a gente for aprofundando, o ato social é muito presente no nosso culto, na verdade. A nossa vida é um culto. A nossa vida deve ser em adoração a Deus. E justo agora eu fico quieto, não entendendo. Então, o dar também envolve a questão do sacrifício, da generosidade e também revela o nosso coração. E também mais algumas referências. Então, gente, é guardar e dar, mas é com prudência e responsabilidade. Prudência e responsabilidade. Então, o guardar, ele é bíblico. E um planejamento não é porque você é incrédulo ou não, tá? Mas também o acumular pode revelar aonde está a sua confiança. De você só querer acumular. Aí que conversa com a gente mesmo, que pega assim. Se eu estou só acumulando, eu estou realmente confiando em Deus? Se eu não abro mão, não, aqui você não mexe. Enfim. Então, a gente precisa pensar nisso, que o guardar, ele com sabedoria, ele organiza a nossa vida. Ele evita também que a gente próprio seja um peso na vida de outra pessoa. A gente não sempre precisar de outras pessoas, né, tal. E a Bíblia, ela elogia muito a questão da prudência. E o dar como um ato de culto e etc.
Então, uma vida equilibrada, eu não posso falar que é o quê? 50% guardar e 50% dar. Não. É 100% você viver como alguém que entendeu a graça. Não é sobre porcentagem. Não é sobre conta no Excel. É sobre realmente a gente entender o que Deus quer da gente hoje, aonde eu estou, e se eu realmente, como que eu posso revelar o reino com a minha vida? Como que eu posso revelar o reino com o meu carro? Como eu posso revelar o reino com a minha conta bancária? Como eu posso revelar o reino com a minha vida, com o meu tempo? Como eu posso revelar o reino para alguém com os meus ouvidos, com a minha boca? Sabe? Então a gente precisa entender dessa maneira. Existem duas portas para a gente. Uma porta é muito segura, pelo menos visualmente. Mas é uma porta também que ela talvez leva para o medo. E a avareza, ela nasce do medo de faltar. Ela nasce daí. E é um medo legítimo, não é? Eu tenho medo de falta, ué. Isso é legítimo. Mas aí a gente chega no extremo. E a generosidade, ela nasce da fé. E não que pelo fato de eu escolher a porta da fé eu não vou ter medo. Gente, se não fosse assim, Deus não falava tanto pra gente, não temas. E por que Deus fala não temas? Porque tem motivo para ter medo. Tem motivo para você ter medo. Assim, não temas, tá bom? Mas quando você passar pelo fogo, não vai te queimar. Mas eu vou ter que passar pelo fogo. Não temas quando você cair no mar ou na água. Não vai te afogar. Mas eu vou estar na água. Como que eu não vou temer? É difícil. Então tem um motivo para temer. Mas é no meio dali que eu vou realmente confiar em Deus para não temer. Não temas. Mas eu estou dentro de uma cova de leões. Eu estou com medo assim. Sabe? Mas aí a gente pede confiança para Deus. Ajuda para o Senhor. Então vai haver o medo. Mas aí o medo fala mais alto que a minha fé? Qual que fala mais alto? Se o medo fosse um rádio e a fé também, qual que está falando mais alto aí? Fosse um fone de ouvido, de um lado o medo, do outro a fé, qual que está falando mais alto? Deixa eu mudar. Se você é um rádio, qual sintonia que está? Existe isso ainda hoje? Existe, né? Medo. Fé. Qual sintonia que a gente está? Qual voz que a gente está ouvindo? É do medo ou da fé? E a fé, ela não é ignorante não, tá? A fé não é ignorante. Tudo é lindo, tudo é perfeito. Não. Não é isso. A fé não ignora o planejamento. A fé, ela só remove o desespero. Tira o nosso desespero daquela loucura, mas ela não tira o planejamento. Então, o evangelho está ali, na fé. Deus tem uma porta de fé para a gente, que Ele nos liberta do pânico. Talvez seja o pânico financeiro, o pânico dos dias seguintes. Mas Jesus falou assim, se os passarinhos que não plantam, não regam, não são agricultores, não falta nada para eles. O mesmo Deus é o seu Deus, esse é o Pai. Assim como os lírios são perfeitos e lindos, é o mesmo Deus que cuida. O mesmo Deus que colocou milimetricamente o Sol, a Terra, a Lua e os planetas, e tudo está em perfeita harmonia, e até hoje nada falhou, é o nosso Deus. O Deus que garante que toda manhã nasce o sol. Não falha um dia. Quando falhar, porque a gente já não vai estar mais aqui, tudo já, né, quando não acontecer, mas Deus que não falhou a lua, perfeito.
as coisas acontecer, tudo certinho, as estações, perfeitinho. Há muitos e muitos anos, ao seu Deus. O Deus que, por vezes, permite que, às vezes, parece que vai faltar. Mas quando do nada aparece alguém, eu estou falando por experiência. Do nada aparece, estou me arrepiando. Do nada aparece alguém e traz aquilo que você estava precisando. É esse Deus que cuida da gente. Aquela porta da fé. Por vezes, porque a fé ela é difícil. A fé, o medo, ele faz o quê? Eu quero pisar aqui, no chão. Quero isso, sabe? O medo é isso, porque é o normal. Mas a fé, por vezes, é pisar na água. Sai fora, pisar na água, eu vou pisar na água. Eu não. Mas acontece que a fé é isso. A fé é a gente olhar para um lado não tem nada. Atrás Faraó, na frente o mar. E Moisés, por que você está orando? Começa a andar. Como que eu vou andar? Tem um negócio na frente. É fé. Fé. A fé que faz Josué tocar no Rio Jordão e o rio se abrir. Que isso? Fé. Essa é a fé. Esse caminho que Deus quer pra gente. Que isso pode ser também revelado a partir das nossas finanças, né? E aqui eu vou colocar agora só pra gente já caminhar pro final, que é: tudo pertence a Deus. Eu poderia colocar isso no início. Todo mundo, isso é bom, a gente saber, mas tudo pertence a Deus e a gente é só administrador, que é como mordomo. Isso muda tudo, porque assim, ó, não é meu dinheiro. É recurso que Deus me confiou. Logo, se eu guardo, não é acumular para mim. E se não é meu, e se eu dou, eu não estou perdendo nada. Isso é fé, tá? Isso aqui é fé. Isso é para um coração realmente transformado. Para a gente entender isso. Que se eu estou fazendo um bem para alguém, eu só sou um canal. É de Deus. Isso aqui tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Isso até tira um pouco do nosso ego, né? Não tira? Um pouco não, tira o nosso ego realmente, de a gente pensar isso daí. Que não é meu, é de Deus. Nossa, o cara me fez um bem aqui, me deu tal coisa, tal, e aí foi Deus que me deu então. Nossa, mas obrigado pela vida dele, porque ele foi um canal de Deus para a minha vida. Isso, ao mesmo tempo que liberta, traz uma responsabilidade mesmo para a gente. A gente entender que o que tem para mim, que é meu, o meu carro não é meu. Estou administrando para Deus. A minha casa, ela é minha, mas na verdade é Deus. Quem é o dono é Deus. Meus R$2 na minha conta é de Deus. O meu salário é de Deus. Nossa, aí entendi, tá bom. Me transforma, Senhor. Estou precisando muito de transformação. Sabe, da gente realmente viver isso. Então, é recurso que a gente confiou. O mundo, ele fala assim: o dinheiro é meu e eu dou se eu quiser. Na visão bíblica, eu sou o administrador porque é de Deus. Guardar não é pecado, mas se eu guardar como se tudo fosse meu, aí é meu. Então a gente deve viver uma vida realmente equilibrada. Uma vida assim. E como que é uma vida equilibrada? Coração livre, mão aberta, casa organizada e confiança em Deus. E agora a palavra que a gente consegue fechar aqui, sabe qual que é? Essa daqui. Fidelidade. Fidelidade. Não é sobre ser rico ou ser pobre. Não é sobre guardar tudo ou doar tudo. É sobre eu ser fiel para aquilo que Deus me confiou. O que Deus tem confiado para você?
Qual é a missão que Deus tem te dado? Quais são os desejos que Deus tem colocado no seu coração para fazer? Qual é a sua capacidade? Você lembra daqueles 3 critérios ali para discernir o chamado? Qual o desejo que flui no seu coração? Qual é a sua capacidade? Qual é a oportunidade que Deus tem colocado na sua frente, no seu caminho, e por vezes você não entendeu ainda? Seja fiel a isso. E se você ainda não entendeu, como eu preciso entender melhor ainda isso, vamos orar juntos? Pedir para Deus transformar o nosso coração pelo Evangelho e não ter um coração apegado às coisas terrenas, sabe? Que tudo isso daqui já vai embora. É como Paulo falou ali, que Paulo falou, a gente veio sem nada e vamos embora sem nada daqui. E nesse curto período de tempo, que a gente consiga fazer boas ações, sabe? Hoje eu ouvi pela manhãzinha lá em casa uma música chamada Well Done, de um cantor americano, obviamente, né? Mas chama Bom Trabalho seria, né? Trabalho bem feito. Aí ele fala assim, que ele quer, quando ele chegar no céu, ele ouvir bom trabalho, meu filho. Que a gente venha ouvir isso, bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Ou uma das coisas que o Elias falou também, que foi assim, é muito difícil a gente chegar lá no céu e Deus falar assim pra gente, você fez bastante coisa, mas o que era pra você fazer, você não fez. Nossa. Aí você joga um peso, né? Aí você fica aquele negócio, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer? O que Deus tem confiado pra eu fazer e eu não tô fazendo? Quais são as pessoas que Deus confiou pra eu ajudar, pra falar dele e eu não tô falando? Sabe? Aí, agora, conclui-se o quê? Então, que nem avareza, nem imprudência. É misericórdia com responsabilidade. Prudência com generosidade. Não é sobre quanto você dá, nem sobre o quanto você guarda, mas é tudo de Deus. É sobre quem governa o seu coração. Tudo começa no coração transformado pelo Evangelho. Perguntas para você, lá, aquele ali é o bom samaritano, tá? Você, ó. Você, assim, ó. Seu modo de lidar com o dinheiro revela confiança em Deus ou medo do futuro? Estou sendo fiel ao que Deus colocou sob minha responsabilidade? Ou estou usando desculpas para reter ou para agir com imprudência? 3. Se alguém analisasse as minhas finanças hoje, enxergaria generosidade intencional ou apego disfarçado de prudência? Perguntas ao nosso coração. Na verdade, aqui ficou bastante coisa para a gente refletir hoje. Que a gente leve essa aula para casa e fique refletindo e orar para Deus. Então, para a gente finalizar aqui. Vida equilibrada é trabalhar com responsabilidade, guardar com prudência e dar com alegria. Porque o dinheiro não é senhor, ele é ferramenta. Ore hoje pedindo um coração transformado para a generosidade. Comece pequeno, visite, ouça, doe, convide, abrace. Reflita sobre a sua agenda. Há espaço para misericórdia? Deus pode te usar na sua agenda hoje ou amanhã, na sua semana, na segunda-feira, na terça? Cristo não passou longe de nós. Isso aqui está presente em todos os slides, é porque é perfeito, né? Como bom samaritano. Cristo não passou longe de nós na nossa miséria. Ele se aproximou, sangrou por nós e nos carregou em seus braços. Agora ele diz para você aí, ó, vai, faz o mesmo. Amém?